O Maranhão é um dos estados que mais tem sentido os efeitos da seca, que avança pelo país. Em abril, mais da metade do território nacional foi afetada pela estiagem. Ao todo, são mais de 4 milhões de quilômetros quadrados atingidos pela falta de chuva. Segundo dados do monitor de secas, 29% do território do Nordeste está sob seca grave. Uma situação preocupante que ameaça o abastecimento de água e até mesmo a vida de muitas famílias que vivem no campo. Primeiro nós temos que entender que a seca é um fenômeno meteorológico que atinge várias escalas. Nós estamos falando de uma seca meteorológica, seca de ausência de chuva, ainda não é uma seca agrícola ou uma seca hidrológica em relação à produção de água. Então, como o estado possui características climatológicas da sua localização, que faz com que o nosso abastecimento hídrico ele seja potencialmente por conta das chuvas, e nós estamos encerrando, vamos dizer assim, o primeiro semestre, que é o período mais chuvoso, o que preocupa é que esse primeiro semestre nós não tivemos um abastecimento de chuva suficiente para que esse processo de seca fosse instalado no seu devido momento, que seria esperado lá para julho ou agosto. Então nós já temos uma situação de seca maior nesse período em relação, por exemplo, ao mesmo período do ano passado. O estado tem avançado na sua mancha de seca grave, que é muito mais preocupante. Já temos uma grande quantidade de municípios que estão atingidos pelas 3 categorias de seca, e a sua menor parte hoje estaria atingida por uma situação de sem seca relativa. No Maranhão, as chuvas abaixo da média nas regiões centro-leste fizeram avançar a seca grave, enquanto o sul e o extremo leste do estado registraram um aumento da seca moderada. Já no norte, noroeste e extremo oeste, as precipitações acima do normal ajudaram a reduzir áreas com seca fraca. Apesar disso, a situação ainda preocupa e exige atenção constante das autoridades. A faixa litorânea toda, ela está fora dessa condição, né? A faixa litorânea que pega todo o Nordeste, desde o litoral de Barreirinhas até o litoral ocidental, ali, Araiós, Carutapera, enfim. Essa faixa ela ficou fora, ela teve uma situação positiva de chuva nesse período, né? Está dentro da normalidade. A situação de seca ela é mais agravante para o centro-leste do estado. Então, principalmente a que a gente vai chamar de área do sertão maranhense, mais próximo do nordeste do Brasil, que é da onde vem esse processo de seca. Essas áreas, elas costumeiramente já têm essa incidência de seca nesse período, mas esse ano está agravado. Então, o São Luís não estaria nessa condição. Dos 217 municípios maranhenses, 98 enfrentam seca grave, 79 registram seca moderada e 63 têm seca fraca. Apenas 85 estão fora destas estatísticas. Nenhuma localidade entrou nas categorias mais severas, como seca extrema ou excepcional. A previsão para os próximos meses é que a situação piore. Nós estamos encerrando o nosso período chuvoso. O primeiro semestre do Maranhão é marcado por isso. O segundo semestre, ele já espera-se um período de estiagem. Então, a preocupação é que o período de estiagem oficial vai iniciar e nós já temos uma situação de seca. Diante desse cenário, é esperado que isso se agrave sim, porque nós já não vamos contar com a chuva no segundo semestre, como é comum. Agora, medidas estão sendo tomadas para combater a seca no Maranhão. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente ela faz parte desse processo de resposta, né? A nossa parte é fazer o monitoramento dessas condições e, de forma preventiva, informar qual é o estado e qual é a evolução, o cenário evolutivo disso. Nós já fizemos essas informações, já repassamos essas informações para vários órgãos de defesa civil, Secretaria de Saúde, incluindo inclusive os órgãos de fiscalização como o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, para que tomem ciência do que está acontecendo. E cada um, né, Secretaria de Infraestrutura, Saúde, enfim, dentro das suas áreas de atuação, vão tomar as medidas. A gente alerta que essa situação de seca ela atinge a questão ambiental, mas diretamente alguns aspectos da atividade econômica, a produção, o abastecimento, mas sobretudo a saúde, né? As altas temperaturas, a umidade relativa do ar também deve diminuir e existe todo um padrão de adaptação humana para que essa umidade seja considerada satisfatória. Então todas essas informações fazem parte das atividades que a Secretaria de Meio Ambiente pode fazer. As tomadas de decisão elas são de responsabilidade dos poderes executivos municipais, com situação de decretação de situação de emergência ou não, para buscar recursos, ou adaptar a população àquela condição.